Nossa caminhada dentro da nossa igreja é uma igreja que abraçou essa visão de igreja multiplicadora da Convenção Batista Brasileira através da Junta de Missões Nacionais. E nós abraçamos isso, temos ensinado isso à igreja. E o primeiro princípio é a oração. Então a gente tem dito que a igreja tem proporcionado, tem pregado, tem dado oportunidade, tem criado espaço, tem motivado a igreja a estar em oração. Nós temos um ministério especificamente que cuida da oração, que é a irmã Alair, esse ano eleita irmã Alair, que é uma igreja que proporciona isso em pequenos grupos, todas as semanas. O pequeno grupo começa e termina com oração, porque nós temos que tudo começa e termina com oração. Nós temos então os relacionamentos discipuladores, ou seja, eu buscando no meio do meu relacionamento uma pessoa para ganhar para Jesus, e eu me dedico a ela semanalmente, diariamente, hora a hora, minuto a minuto, tudo. Eu me sinto responsável pela salvação daquela pessoa. Ninguém está dizendo que você, como relacionamento discipulador, sair pelas praças atrás de uma pessoa, como fazia Moody no tempo do avivamento na Inglaterra. Ele saía de grandes, vamos dizer assim, de pregações ao público e ganhava ali centenas de almas, dezenas de almas. Mas Moody, o missionário, o pregador, o evangelista Moody, quando ele terminava toda aquela conferência e tudo, ele saía: se eu preciso ganhar uma alma. Que isso, Moody? Dezenas de almas aqui se renderam aos pés. Não, mas aquilo ali foi uma ação coletiva. Eu preciso pessoalmente ganhar uma pessoa para Jesus. Ninguém está dizendo que você precisará seguir esses passos de Moody, porque Moody era Moody, porque Deus fez de Moody, Moody. Então, nós estamos dizendo que o que nós ensinamos no relacionamento discipulador, que é o segundo princípio dessa igreja, é que você vai procurar uma pessoa do seu relacionamento, ou duas, ou três, ou quatro, cinco. A gente diz que até 5 é um número razoável, mas pelo menos uma pessoa do seu relacionamento, para que você possa então dizer assim: eu vou me esforçar, eu vou orar, eu vou buscar para ganhar essa pessoa para Jesus. Depois nós temos o princípio de plantação de igreja. Então, estamos fazendo uma caminhada junto com o Ministério de Missões para que a igreja possa visualizar, plantar igreja. Plantar igreja é o princípio. Nós temos uma filha e queremos ter mais filhas aqui. Então, estamos num planejamento silencioso, mas estamos fazendo, está acontecendo. E o quarto é formação de líderes, que é o assunto dessa manhã. Formação de líderes. Então, por que o pastor está trazendo esse assunto agora de manhã? Porque ele faz parte do princípio da nossa igreja, dos princípios que nós abraçamos, formar líderes. Por isso que o líder do pequeno grupo, ele é motivado e ensinado a dizer o seguinte: você tem que formar líderes dentro do seu pequeno grupo, porque você pode adoecer, você pode ser promovido para ir para Nova York, para a Europa, Então, está ali um líder de pequeno grupo, está ali, e de repente Deus escolhe aquela pessoa para tomar conta de uma empresa lá em Nova York. O PGM vai morrer? Não, eu estou preparando alguém para me substituir numa férias, numa viagem, e eu vou então preparar esse líder, formação de líderes. Então há todo o empenho ali do Ministério de Educação, ali do pastor Selmir, há todo o empenho do Ministério Pastoral, que é minha responsabilidade, há todo o empenho de outras áreas da igreja para formar líderes. E claro, também o quinto princípio, que é a compaixão e graça, que a igreja lança internamente, primeiro aos domésticos da fé e depois então aqueles que estão lá fora, porque muitos que estão padecendo, sofrendo, carentes, com carência, pobres, empobrecidos, é por causa de um fator: pecado. Então, na hora que você vai e prega o evangelho, tira ele do pecado, e o pecado dele quem tira é Jesus, mas nós podemos ajudá-lo a sair daquele pecado. Jesus tira o pecado do homem, e nós podemos, usado por Deus, tirar o homem do pecado, promover novos ambientes, promover novas direções, e provavelmente o que ele já ganha, o que ele já tem, é suficiente para que ele tenha uma vida melhor. Então, compaixão e graça é todo esse processo que nós estamos dizendo. E dentro dessa
direção de uma igreja multiplicadora, que está hoje trabalhando em pequenos grupos de multiplicadores, de 5 princípios fundamentais. A gente quer falar sobre liderança. E por isso a minha insistência, você que está novo aqui na igreja, estava fazendo essa caminhada florestal, essa caminhada ecológica que foi promovida pelo Ministério de Família, da nossa igreja. Eu estava pensando com Adriano, me ajuda aí. Adriano, teu nome? Estava pensando com o Adriano, deixa eu botar na minha direção. Eu estava pensando com o Adriano a necessidade que tem, apesar de ele estar trabalhando com a música, a necessidade que ele tem de estar lendo esse livro, né, colocar na pauta o livro, lá no pentagrama, as letras da Igreja Multiplicadora, para que ele possa saber onde ele está pisando. Então fale com o pastor Selmir, dê o seu nome para ele, eu quero comprar o livro chamado Igreja Multiplicadora, eu quero ler o livro Pequeno Grupo Multiplicador. Então você que não é na igreja, não, pastor, mas eu já estou aqui já há 50 anos, que não é o caso do Enoque, né? Claro que não. Mas eu estou aqui há mais de 50 anos e eu não li o livro ainda. Então, dê o seu nome para o pastor Selmir, ele vai encomendar, parece que ele hoje está R$25 o livro, né? Ambos a R$50, e você pode ler primeiro Igreja Multiplicadora, depois compra o Pequeno Grupo Multiplicador. E nessa manhã nós vamos então falar durante alguns sermões, algumas lições que nós queremos tirar sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Moisés. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, e é sobre esse capítulo que nós vamos falar hoje, dentro de uma consistência do que a gente quer de você, do que Deus quer de você. O contexto de Êxodo é que durante mais de 200 anos, enquanto Abraão, Isaac e Jacó viveram em liberdade nas conquistas que foram feitas dentro da sua possibilidade, a população hebreia cresceu lentamente. Eles foram, por causa de uma fome, de uma seca. A gente sabe que José foi vendido para o Egito, né, pelos seus irmãos, e houve uma fome na terra, e houve um reencontro, Abraão procura o Egito, os filhos de Abraão procuram o Egito para poder comprar comida, e lá se encontram com José, que apesar de ter sido vendido como escravo, vendido como produto para uma caravana que chega até o Egito, ele chega lá como escravo, ele chega lá como nada, né? E passa várias situações muito delicadas, por causa da boa mão do Senhor sobre José, por causa da intervenção de Deus sobre José. José chega a ser governador do Egito. E eu quero até destacar que basta sobre você, meu irmão, a boa mão de Deus. Não são as circunstâncias que vão determinar quem você será ou quem você é. Circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Não são as circunstâncias que farão com que você tenha vitória ou você tenha derrota. O que vai fazer com que você tenha vitória e derrota é a boa mão de Deus sobre você. O problema de mais tarde, lá na frente, de Israel ser todo dominado, embora para a Babilônia, dominados por Nabucodonosor, não foi a força de Nabucodonosor, preguei isso algumas semanas atrás. Não foram as ações de Nabucodonosor, foram única e exclusivamente o abandono do povo de Deus, do povo às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus. Então, quando a boa mão de Deus se recolhe, então as coisas se tornam desfavoráveis. Apesar do inimigo no entorno, e a gente pregou isso semana passada na mão de Neemias, apesar de estar cercado de inimigo por todos os lados, Deus dá a vitória a Neemias tão somente porque eles confiaram na boa mão do Senhor. Então essa boa mão do Senhor traz então José a ser governador do Egito. Ele fica lá, ele é amigo do faraó, mas ao longo do tempo aquele faraó morre, José morre, e se levanta outro faraó que não conhecia, não só não conheceu José pessoalmente, não quis conhecer a história, não quis ser relevante com a história, não quis ser grato com a história, não quis reconhecer que aquele povo, se ele era faraó ainda, se ele estava ali ainda, é porque aquele povo hebreu, um descendente hebreu,
deu a ele a possibilidade de ser rico e poderoso, porque se o faraó não sabe de nada, o Egito tinha passado fome e o Egito poderia ter até desaparecido. Muitas vezes nós não somos gratos à história, a gente gosta muito de julgar pelo contexto, o hoje. Como é que você é hoje? O que você me fez hoje? Então por causa do que você me fez hoje, ou por causa daquilo que você me disse ontem, ou por causa daquilo que você não fez ontem, ou anteontem, ou há 30 anos atrás, então por causa daquele evento, eu vou pegar tudo de bom que você é, e tudo de bom que você fez, e vou jogar no lixo. Foi o que o faraó fez. Jogou no lixo e explorou a situação primária. Eu tenho medo desse povo, esse povo está grande demais, esse povo vai me dominar, eu vou perder o poder. Porque o governador, o faraó do Egito, o faraó não tinha confiança em Deus, nem reconhecia Deus, e achava realmente que ele teria domínio sobre as coisas por causa do poderio do seu exército. E muitos de nós, às vezes, nos comportamos como faraó, nos alicerçamos daquilo que conquistamos, daquilo que temos, daquilo que está no nosso entorno, né? No conhecimento que temos, e nos alicerçamos nisso e nós perdemos, porque nós deixamos de depender da boa mão de Deus. E aí chega esse momento em que ele é um grande número e aquele faraó tem medo do povo hebreu e coloca aquele povo sob cruel servidão. Cruel servidão. Do verso 1 a 14, de 1 a 14, quando você pega o texto, eu quero que você se detenha no verso 10, versículo 10 do capítulo 2. Sendo o menino já grande, ela, que é Miriam, trouxe a filha de Faraó, essa ela é Miriam, trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho da neto do Faraó, né? Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então esse aqui é o âmago do capítulo 2. A personagem central aqui é Moisés. Então quando você lê esse texto, você entende que o faraó está com medo e oprimindo o povo. E ele então percebe que está, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer assim, se nascer menino a gente manda matar. Se nascer menino a gente manda matar. Se for menina, a gente manda preservar. Então, há uma aliança entre o povo hebreu e Deus. Essa aliança é feita por Deus, é uma chamada de Deus, é por causa de Deus que o povo está ali. Há uma aliança com Deus, e por causa dessa aliança com Deus é que toda essa história de Êxodo vai se desenrolar. Aí a minha pergunta para você, irmãos, olhando esse povo que por 400 anos fica cativo, escravo, tem um período que não é de escravidão, mas tem um período que é de escravidão, mas ficam 400 anos no Egito. Esse povo que passa ali 400 anos ali, se misturando com o povo egípcio, misturando culturas, linguagem, posturas, comportamentos, esse povo tem uma aliança com Deus. E a minha pergunta é: você entende que você em Cristo tem uma aliança com Deus? Você entende e mantém viva na sua memória que a sua família é fruto de uma aliança com Deus? Fruto de uma conversão, ou dos seus avós, dos seus pais, sua somente? Nós vemos um faraó embravecido, preocupado com esse povo hebreu, preocupado porque viu o povo hebreu como ameaça, monta uma estratégia de matar os meninos e preservar as meninas. Ele faz uma crueldade para manter o seu império. Medidas extremas são adotadas, porque ele não quer perder o poder. Eu posso tentar visualizar momentos da minha vida em que eu fui alvo de massacres psicológicos e movimentos políticos dentro de empresa, dentro de ambientes de trabalho, para que a minha pessoa não tirasse uma determinada
área de conforto, zona de conforto do outro. E foram feitas coisas maquiavélicas, estruturas maquiavélicas, conversas ali naquele cantinho da cantina ou da cozinha da empresa, para dizer assim, vamos colocar o Alexandre aqui de lado. E talvez você tenha vivido isso em algum momento, ou em família, ou em emprego, ou em qualquer outro lugar. Coloque do lado. Nós vamos aqui colocar você de lado. Mas acontece que por mais que haja uma ação para colocar você de lado, se nós estivermos e nos mantivermos aliados com Deus, no tempo certo, Deus te colocará aonde Ele quer você. Há uma conspiração, nada pode segurar o avanço de Deus, nada pode impedir que Deus faça a sua vontade. Ele vai fazer com você ou sem você. Deus vai realizar a obra dele com aqueles que disserem assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos repetir? Eis-me aqui, envia-me a mim. Bem desanimado, né? Parece que ou desanimado ou com medo, né? Ó, quem quer ir deu um passo à frente, né? Aí, como ninguém dá um passo à frente, todo mundo dá um passo atrás, e quem não dá passo não fica na frente, mas é você mesmo que vai. Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus está dizendo para a gente que Ele tem um propósito a realizar aqui, apesar de toda essa perseguição que começa lá em Brasília e se espalha pelos gabinetes das prefeituras e do governo do estado. Apesar de a gente ter ouvido que agora aqui, eu não sei qual deles, o Pedro II, já autorizou que usará o banheiro de menina e de menino aquele que se sentir menina, e usará o banheiro de menino aquele que se sentir menino. Apesar da briga de gênero que vem por aí, apesar dessa nova formatação de família que vai contra os nossos princípios, eu quero dizer que existe um faraó, não físico, mas um faraó, vamos dizer assim, místico por aí, que quer oprimir a igreja, a palavra de Deus, chama Deus de qualquer coisa. E há uma conspiração contra a igreja, há uma conspiração contra a vontade de Deus, e muitos não sabem que estão falando bobagem, não sabem que estão falando besteira, não sabem que estão falando coisas contra Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro disse, Senhor, não entra em Jerusalém não, tenha misericórdia de ti. Tenha misericórdia de ti, não entra aí não. Jesus podia falar assim, para trás de mim, Pedro. Pedro, não diga essa bobagem, Pedro. Pedro, você fala aquilo que você não sabe, Pedro. É isso que Jesus fala para Pedro? O que ele fala? Para trás de mim, Satanás. Com muita simplicidade, dizendo assim, ele vai usar até mesmo aqueles que estão com ele para fazerem bobagem, falarem bobagem, proporem bobagens, se aliarem a bobagem. É o que a gente vê, né, professor Mir? A gente vai pelos Face, vai pelos comentários de juventudes, nossa Batista, nossa IBMM, apoiando e achando que realmente esse Brasil precisa de uma libertação social, esse Brasil precisa de uma libertação espiritual. O faraó luta contra aquilo que não sabe, não vê. Ele pensa mesmo que ele é o cara ali do lugar, ele vai dominar o mundo. O mundo pertence a Deus, o universo pertence a Deus, e Deus tem um propósito para essa vida, para esse mundo. O faraó procura de todas as maneiras evitar o cumprimento da promessa, sem saber até que tem uma promessa, ou não ligou para a promessa, ou não quis ouvir a promessa, porque pela sua cultura, ele era um homem muito muito culto, e ele sabia que aquele povo que estava ali, ele tinha estudado, e sabia que tinha um Deus que fez e aconteceu, que tremendamente abençoador, e que tinha aquele povo ali como o povo de Deus. Ele sabia, mas não quis dar ouvido às promessas divinas. Faraó procura de todas as maneiras manter o seu império em detrimento de Deus, e não é só Faraó que faz isso não. Tem muita gente que hoje, por conta do seu império,
deixa o reino de Deus, as coisas da igreja, para depois. Não tenho tempo para a igreja. Não tenho tempo para me envolver com essas coisas. Eu tenho tempo para me envolver com o meu reino, com as coisas do meu interesse, que é aquela meio brincadeira que eu faço, que eu começo a dizer assim: quem é que está com falta de tempo? Aí, imagina perguntar se você tem tempo. Não tem tempo, não tem. Você tem tempo? Não tem tempo, não tem tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo. Aí a gente faz aquela brincadeira. A NASA está pagando, né, 10 mil reais por mês para você frequentar um curso de segunda a sexta-feira, de 8 da noite à meia-noite. E se você frequentar esse curso durante 12 meses, ganhando 10 mil por mês, para ficar de 8 da noite à meia-noite estudando, e se você frequentar 80% desse curso, então ao final de um ano você vai ganhar 5 milhões de dólares. Eu pergunto, alguém está candidato a isso? Se é candidato, Érica, você é candidato a isso? Você vai arranjar tempo? O outro vai arranjar tempo? Então a questão não é ausência de tempo, não é falta de tempo, é de motivação, é de interesse. Muitas vezes as coisas da igreja não me interessam. Não me interessa estar aqui de 8 à meia-noite orando. Isso não me interessa. Isso não me traz nenhum recurso. Eu não gosto. Eu não gosto do jeito que faz a vigília, eu gosto de ficar orando, mas não gosto desse negócio. Então eu só usei esse exemplo da vigília, dos cultos de quarta-feira, da EBD, de estar aqui pela manhã. A igreja está com buracos nos bancos porque a gente não tem membro? Não, porque os membros estão em casa. E eu não vou julgar ninguém. Eu sou grato e feliz porque você está aqui. Mas que bom que você possa estar aqui e levar para casa mensagens. Opa, peraí, isso falou comigo. Eu não vou dar uma de Faraó, que tem conhecimento, mas não tem interesse. E por isso então o Faraó agiu como agiu. Não porque Faraó era mau, é porque Faraó estava focando nas coisas erradas. O Faraó não quis tomar conhecimento do grande Deus. Quantos? Nabucodonosor, Dário, quantos outros chamaram Deus de Senhor, de maravilhoso, de magnânimo, extraordinário, Senhor do céu e da terra, não se converteu. Quantos a gente conhece, que reconhece o poder e a glória e a honra de Deus, mas não se converte? Continua no seu mundo, continua na sua pirâmide, continua no seu palácio, no seu reino, e de vez em quando eu vou lá. De vez em quando eu vou lá. Apesar da ordem que Deus dá às parteiras de matarem meninos, duas parteiras, compreendemos, dentro das leituras que fizemos, e nós concordamos com alguns autores, que dizem que Sifrá e Puá, que eram líderes das parteiras, não é que elas faziam os partos de todas as mulheres, mas elas lideravam as parteiras. Essas mulheres, Sifrá e Puá, que davam relatórios, faziam censos para o Egito. Essas duas mulheres tiveram temor do Senhor. E aí começa a mudar a história de Faraó, começa a mudar a história das intenções de Faraó, quando começa a entrar o temor. E eu estou preparando um outro sermão para falar sobre temor de Deus. O temor de Deus sobre essas parteiras, e a gente vai dizer que pelo nome, Sifrá era hebreia e Puá provavelmente era hebreia, não existe um consenso sobre a formação delas, elas são abençoadas por Deus. O texto vai dizer que elas, por causa disso, diz lá, Êxodo 1:17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Elas decidiram isso, por causa do temor do Senhor. Gálatas 1:10 diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Essas mulheres enfrentaram o todo-poderoso Faraó. E a minha pergunta é, você está disposta a enfrentar o todo-poderoso humano? O que tem autoridade para dar e tirar? Ou você está disposto, apesar dos pesares, de você obedecer a Deus incondicionalmente? É uma decisão pessoal. Essa decisão não depende do pastor, do diácono, da diretoria, do líder de pequeno grupo.
dos pastores auxiliares, da denominação. Não depende de humor, depende de obediência, de permanência. Aqueles, pois, que ouvem as minhas palavras e permanecem. Eu já dei vários exemplos aqui, saí, fiquei empurrando aquela coluna ali. Lembra disso? O pessoal ficou rindo, ficou ali. Aí chamei mais um, ficou empurrando a parede. Dois malucos empurrando a coluna. Vai sair do lugar, doutor Gerson? A esperança é que não, né? Aí ele coloca ali o pastor Marcelo, coloca ali aquele jovem ali, eu esqueci o nome da camisa preta ali, ó, fortão ali do exército. Aí que eu coloque ali o Elvis não, eu esqueci o nome dele, né? Me ajuda aí. Tânia, nome do seu marido. Clóvis, né? Aí Clóvis ali, coloca ali o fortão ali do Moisés, né? E aí o Adriano do céu, também sou forte, vou botar para empurrar essa coluna aqui, ela permanecerá apesar da pressão. E essas mulheres, não, pera aí, eu não vou fazer isso não, eu vou matar menino, não vou fazer isso não, de jeito nenhum. E a palavra de Deus diz que elas foram abençoadas, porque elas tomaram essa decisão. Nós precisamos entender que quando nós tomamos decisões a favor do reino de Deus, somos abençoados, porque é automático mesmo. Foste fiel sobre pouco, e sobre muito o colocarei. Não é o meu alvo é ser fiel, o meu alvo não é ser colocado sobre muito, o meu alvo é ser fiel. E aí, por consequência, eu sou colocado sobre mais. É assim que é na empresa. O cara coloca você para tomar conta só daquelas cadeiras, você dá conta daquilo ali, ele coloca você para tomar conta dos bancos, você dá conta disso aqui, ele coloca você para tomar conta do templo, você começa a dar conta, começa a sobressair, ele coloca você sobre todo o espaço, e você chega lá em cima, porque é consequência dos homens e é também de Deus. Não foi um ato humanitário. Não diz que as meninas, elas ficaram com pena das crianças. Não diz que foi um momento solidário. Ela não quis matar as criancinhas da minha amiga, das pessoas que eu conheço. Foi uma ordem que elas deram para as parteiras. Isso não vai acontecer. Nós vamos dar um jeito aqui. A palavra de Deus, ela é muito clara ao dizer que as parteiras temeram a Deus. Foi um ato não por causa das crianças, ou por causa das mulheres, ou por causa das famílias, foi um ato por causa de Deus. O que tem que nos mover é o amor de Deus, o que tem que nos mover é a presença de Deus, o que tem que nos mover é o temor de Deus, o que tem que nos mover é a graça, a misericórdia e o mandamento de Deus. Não é que você tem que estar aqui na igreja para me ajudar, para dar uma força à diretoria, para dar uma forcinha no pequeno grupo. Deus está chamando você para fazer parte das coisas desta igreja, e está chamando você para ser líder na área que te compete. Pode ser que você seja chamado para liderar ali, aquela portaria ali, liderar para você poder ver quem precisa de situações especiais para descer pelo elevador. Viu, Isaac? O elevador está funcionando. Já subiu nele hoje? Já, olha aí, Isaac, já subiu hoje. Vamos dar glória a Deus? Glória a Deus, pronto, está resolvido o problema. Precisamos de pessoas que liderem isso. Não, eu quero liderar só coisa grande. Seja fiel nas coisas pequenas, querido, que você chega nas coisas grandes. Apesar disso tudo, de todas as ameaças, nasce um menino em especial. E por 3 meses, por conta de Puá e de Cifrá, por conta daquelas mulheres, em destaque, um menino sobressaiu. Deus tem os seus escolhidos para determinadas áreas. E isso não é uma coisa que eu tenho que dizer para você, é uma coisa que você tem que buscar de Deus. Onde é o meu lugar? Para o que eu fui chamado? Qual é o meu lugar nesse tempo, nessa história? Não significa que será sempre, para sempre. Pode ser que você esteja numa posição que Deus te queira por um momento. Pode ser que Ele queira por todo o tempo, porque quem determina a chamada, a tarefa e o tempo
é Deus, se eu creio assim. Não são homens. Qual é o meu tempo aqui nessa terra? Qual é o meu tempo de vida na terra? Sei lá, nem quero saber. Você gostaria de saber qual é o dia que você vai morrer? Você gostaria de saber qual é o dia que Deus tem para você morrer? Eu acho que está aí uma coisa que ninguém quer saber. Porque quando você fala, essa semana morreu o avô de um amigo meu, 109 anos, hein? Talvez se ele soubesse com 40 que morreria com 109, é legal, né? Mas eu imagino agora, você tem 39, sabe que vai morrer com 40. Deus não vai dar isso para a gente. Deus não vai dar isso. Deus é soberano sobre o tempo, sobre a vida, sobre tudo. Hebreus 11, 23 diz que assim, que os pais de Moisés, Arão, que se casou com a irmã de seu pai, Joquebede, o esconderam por fé. Presta atenção nisso. Esconderam por fé. Tinham a promessa de que Israel seria preservado e nela creram. Havia uma promessa, a promessa de um libertador. Então qualquer menino que nascia, havia uma esperança de ser o libertador. Qualquer moça que nascesse, tinha a esperança de ser a virgem do Messias. Haviam meninas que criam que elas poderiam alcançar graça do Senhor e serem a virgem do Senhor, a virgem que traria o Messias. A fé na promessa de Deus nos anima a utilizarmos meios legais para obtermos misericórdias. E aqueles pais, como é que nós podemos fazer? Primeiro, a vida é dom de Deus. Nós vamos segurar essa criança o máximo que nós pudermos. E ontem eu estava com meu sobrinho de 4 meses, o José. Você imagina, o meu cunhado ateu, de todo jeito, falou um monte de bobagem ontem lá, um monte de bobagem que ele falou ontem, né? É tudo. E meu sobrinho, chamado José, ele bota o nome dos filhos dele, José e João, ateu todo. Ele é muito ateu, mas o nome dos filhos é, um é João e outro é José. E ontem eu peguei José no colo, 4 meses, eu fiquei olhando para ele, lembrando de Moisés. Eu vou pregar amanhã sobre Moisés, porque meu Deus, olha, imagina, 4 meses. E aqueles pais disseram, nós vamos escondê-los pela fé. Eu creio que Deus tem um projeto. Se Ele é, eles não sabiam, se Ele é o escolhido, se Ele vai ser o libertador, Deus vai nos ajudar. Pela fé. Nós precisamos ter atitudes de fé. Dos propósitos que Deus tem para esta igreja, através da sua vida. Porque enquanto no Velho Testamento haviam muitas incógnitas, haviam muitas coisas a serem decifradas, a nós tudo foi revelado. Glória a Deus! Tudo foi revelado. Nós sabemos exatamente quem é o Messias, quem é o Cristo, quem é o Filho de Deus, sabemos quem somos e para onde vamos, e sabemos o que temos que fazer. Sabemos que temos que pregar o Evangelho, que temos que ensinar o que o Messias ensinou, e que temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e temos que ensiná-los a multiplicar esse ensinamento. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não era o caso aqui de seu pai, Arão. Não era. Não era. Não era o caso dele. Não era o caso de Joquebede. Não sabiam. Mas havia uma esperança de ser, e se há uma esperança de ser, então eu vou depositar sobre aquilo ali toda a minha força, todo o meu entendimento, toda a minha alma, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, nessa esperança. E eles então, a fé que eles tinham em Deus, os capacitou a enfrentar as ameaças dos homens. Haverá um dia, não sei, acho, prevejo, que a diretora que não quiser, que não permitir, e que não adotar o princípio de que não existe gênero, e que não pode ensinar o menino a ser menino e a menina a ser menina, provavelmente perderá o seu emprego na prefeitura, no estado, no município, no federal, escambau de asa. Pode ser que quem trabalha hoje na justiça,
como oficial de justiça, auxiliar de juiz, advogado, promotor, procurador, sei lá o que ele vai ser lá, e etc, 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 possa ser que ele seja só, você vai ser demitido porque você não quer cumprir aqui com a lei. A lei diz que, não, isso aí contrapõe a minha fé. Então vai viver da fé, meu amigo. Então vai viver da fé. Pode ser que aconteça isso. Ué, não diz a Bíblia que vai chegar um tempo em que quem não tiver o número da besta, a Bíblia fala sobre essas coisas. Que vai um tempo que nós seremos execrados, separados, de tal maneira que ficaremos isolados, de tal maneira que seremos identificados naturalmente, por não termos o sinal da desobediência. Mas isso é um outro assunto. A fé sempre nos capacitará a ultrapassar nossas limitações. Não tem ameaça humana. Está limitado, minha irmã, está limitado, meu irmão. Confie no Senhor, Ele te capacitará. Não existe essa de dizer assim, eu não sou capacitado, busca o Senhor. Não diz a Bíblia? A Bíblia não fala que aquele que não tem entendimento faz o quê? Pensa a Deus. Que dá o quê? Como é que ele dá? Liberalmente. Liberalmente ele dá. Se é para a glória de Deus, ele dá. Quando eu fui chamado para ser pastor de igreja, eu falei, não, eu não. Eu, pastor de igreja, fui chamado em 88, em dezembro de 88, ou novembro de 88, só entrei no seminário em 90. Um ano e 2 meses, totalmente incrédulo com relação ao que eu seria. Mas, em dado momento, eu disse assim, se Ele me escolheu, se eu sou essa pessoa, Ele me capacitará gradativamente. Isso é um problema de Deus e me permito ser moldado por Deus, através de quem? Através de homens e mulheres que formaram o meu caráter de liderança. Chega um momento então fatídico, porque não dava mais para esconder Moisés. Aliás, Moisés não dá para esconder o menino, a criança, que ainda não estava apta para poder nem receber um nome, estava ali. E aí resolve e diz assim, olha, se Deus está nesse negócio, e se Ele é o escolhido de Deus, se Ele não for, Deus tem misericórdia, não foi. Pega o pequeno, faz ali o que a gente chama no Nordeste lá de jacá, faz uma cesta, faz um jacá, faz ali uma cesta de palha, alguma coisa consistente, promove para que ela não tenha nenhum tipo de infiltração, e coloca esse pequeno nas águas do Nilo, coloca à mercê de crocodilo, coloca à mercê dos intempéries, à mercê da correnteza, e Miriam vai seguindo de longe, até onde ela pode, porque ela não poderia seguir todo o curso do Nilo, mas ela vai até onde pode, e ela então vê que, de uma maneira miraculosa, de uma maneira extraordinária, de uma maneira fantástica, Deus, com o seu dedo, a boa mão do Senhor sobre aquele jacá, vai conduzindo e vai trazendo aquela filha do faraó, vai promovendo o encontro, porque eu tenho um propósito para essa pessoa. Eu escolhi a ele. Então a eleição que eu creio não é eleição para a salvação. Eu creio que ele tem os eleitos para determinadas tarefas. Isso eu creio. Ele elege um. Não, Jonas, você não está entendendo, Jonas. Você não entendeu. Eu não quero outro que pregue nele, eu quero você. Por quê? Não faço a menor ideia. Não faço a menor, não me pergunte. Faça a pergunta que eu possa responder. Mas uma coisa é tácita no livro. Ele escolheu Jonas para falar para os ninivitas. Ele queria Moisés. Vem cá. Talvez outras mães esconderam seus filhos, outras mães, outros pais fizeram outras coisas. Talvez houve uma convenção ali. O que a gente faz? Talvez Moisés não foi a única criança que foi colocada no Nilo. Talvez não tenha sido nem a única criança que tenha sido resgatada do Nilo. Talvez até algumas egípcias que não conseguiam engravidar, pessoal, olha, estou sabendo aí que estão soltando criança no Nilo, não sei, isso é fantasia alexandrina, estão soltando crianças aí,
Fica lá, a hora que você vê um jacá, a hora que você vê ali uma cestinha, vai lá e pega antes que o crocodilo pegue. Não sei, talvez, mas uma coisa é certa e indiscutível: aquela cesta com Moisés, Deus trouxe e proporcionou todo o encontro. Isso eu posso garantir. As outras coisas é tudo fantasia da minha cabeça, mas com grandes possibilidades. E Deus então traz Moisés aos braços daquela mulher que olha para aquela criança, olha para ele, diz: olha que criança linda, olha que menino, olha, e põe ele no colo. Põe ele no colo. Põe ele no colo, e aí chega Miriam. Miriam chega, diz: olha, eu tenho uma mulher que pode dar de mamar para ele. Ela queria ser mãe, mas não estava preparada para ser mãe, não tinha mamadeira, não tinha anã, 1, 2 e 3, o que mais tem aí? Leitinho. Quem mais não tinha nessa época aí, né? Danone não tinha nada disso. Eu preciso de uma mãe de leite. Eu tenho uma moça ali, uma tal. Você já está de jogar beijo, eu tenho uma mulher. Então. Leva para ela então. E ele fica lá até desmamar e ele volta. E naqueles períodos, ou naquele período de 1, 2, 3 anos, não há um consenso sobre isso, 2, 3, 4 anos de idade, Moisés é criado na cultura hebreia, porque ele é hebreu. E ele ouve, fica pegando, né, ela cantando hinos da nação para ele, falando de Deus para ele, ensinando o Deus Yahweh, contando as histórias, entrando, porque de 0 a 7 anos é a construção da personalidade da pessoa, introduzido na cabeça daquela criança o que ele precisa saber. Mas em dado momento ele volta para o Egito. É aí que entrou o capítulo que nós lemos aqui, né? Que sendo o menino já grande, Miriam traz a filha de Faraó, da qual passou a ser filho e neto do Faraó. Aí tem uma coisa interessante: por mais perigoso que seja a carreira, e por mais perigoso que seja o que se constrói contra nós, por mais feroz que seja o inimigo, pode ser que Deus queira que nós estejamos exatamente próximos do inimigo. Pode ser que Deus queira que eu e você convivamos com perigo, com inimigo, porque quem nos protege é Deus. Quem nos protege não são os castelos. Quem nos protege não são as cavernas de Adulão. Quem nos protege não são as coisas. Quem nos protege é Deus. Ele é Senhor da sua vida. Não temas, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Dia e noite, ontem, hoje e amanhã, eu estou contigo. Não tema, olhe para mim. E aí, como diz lá então o texto, você vai temer a quem? Você vai temer a homens ou a Deus? Eu estou tentando agradar a homens ou a Deus? Se eu ainda estiver procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então é importante que a Igreja Batista Missionária do Maracanã entenda que de alguma maneira Deus quer que você assuma uma liderança de uma área desta igreja, porque ela está sim querendo evangelizar essa cidade, e a pessoa que Deus quer que evangelize, quer que discipule, é você e eu também. A mesma tarefa que eu tenho de evangelizar e discipular, você tem também. Talvez recaia sobre mim uma responsabilidade muito maior, que é cuidar da igreja, de montar uma equipe, e eu sou orgulhoso da minha equipe, eu tenho alegria da minha equipe, eu tenho alegria do meu pastor auxiliar, pastor Silvio Guilherme, que me ajuda, que é companheiro, está do lado, me orienta, me fala, me ouve, me é ajudador, me é companheiro, me é Jonas, ou Jonatas. Da alegria com o pastor Marcelo, com a sua juventude, com casais que têm se achegado, que têm vindo, que têm trazido planejamento, têm apresentado. Eu tenho confiança, eu tenho tido uma companhia dos diáconos dessa igreja, eu tenho a companhia da minha diretoria, eu tenho a companhia de líderes de pequeno grupo, de pessoas que estão imbuídas e envolvidas na direção de quê? De ganhar uma alma e discipular uma alma. Isso é tarefa sua e minha. Porque nós estamos aqui para agradar a Deus. Deus pode fazer com que haja segurança e paz, apesar da fúria do inimigo. Não tema ao inimigo. O que deseja ser usado por Deus, necessita se deixar guiar por Deus.
E quando Davi está lá em suas cavernas, ele diz: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vai vir, o meu socorro não vai vir dos homens e dos guerreiros que estão nas montanhas. O meu socorro não virá do meu exército. O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? O céu e a terra, e pode mover o exército. É isso que nós cremos. Essa igreja crê nisso, porque eu prego isso e a gente vive isso. Quem ousaria tocar no neto do faraó? Quem ousaria tocar no neto do faraó? Ou na família que cuida do neto do faraó? Eu chegasse assim: ó, essa casa aí é de Joquebed, não é isso. Não, essa família aí cuida do neto do faraó. Tá doido, rapaz? Tira a mão. Talvez, nas minhas expectativas alexandrinas, talvez, havia por ali por perto um soldado tomando conta. Talvez, quem sabe. Mas uma coisa é certa: Deus estava protegendo Moisés. Não era Faraó, não era a filha de Faraó. Quem estava operando a vida de Moisés era quem? Deus cuida de ti. Nós cantamos aqui. Caminhando para o final, quando Moisés, então, já adulto, Moisés, diz a palavra de Deus aqui no capítulo 2, 11, naquele dia, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Ele sabia disso, olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Essa ação não é de Deus, essa ação é de Moisés, é dele. Homem duro, homem que aprendeu a ser duro, talvez pela criação que ele teve no Egito, não sei, expectativas minhas. Mas isso trouxe uma grave consequência, porque embora até então nenhum egípcio soube do que aconteceu, mas os hebreus sabiam disso. Mas num dia em que Moisés quis usar de autoridade de egípcio, alguém lembrou-o que ele não era egípcio. Alguém o lembrou: você vai me matar como você matou aquele egípcio? E aquilo foi dito para todo mundo ouvir. Talvez o que só a pessoa que estava apanhando viu que matou, ele contou para o outro, e aquilo ficou meio que uma carta na manga, uma carta para derrubar Moisés. E essas coisas acontecem mesmo. Pessoas que ficam guardando cartas na manga para derrubar o outro, para prejudicar o outro. Deixa comigo. E aí, quando ele foi ali dar o zé de autoridade: você vai fazer comigo o que você fez com o outro? E aí diz que o texto que Moisés temeu. Antes que o faraó soubesse, ele temeu. Diz o texto que temeu, pois, Moisés, e disse: com certeza saberão disso. Informado do caso, quer dizer, passado a informação, aquele borbolho, Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal Globo, saiu. E isso chegou aos ouvidos do faraó, que talvez já não estivesse lá muito gostando dessa ideia, dessa adoção aí que você fez, aí, que esse hebreu aí, você vai me trazer dor de cabeça. Talvez, são suposições alexandrinas. O texto apenas diz que quando ele soube, quis matar faraó, matar Moisés. Mande matar. E aí então diz que ele foge para Midian. Eu já preguei sobre essa questão e disse que Deus não se responsabiliza pela irresponsabilidade humana. Aquilo que o homem plantar, não é só o ímpio, não. Aquilo que o crente planta, ele colhe. E Moisés agiu. Mas eu disse aqui na oração: Deus tem poder para reverter tudo. Você pode estar aqui: olha, pastor, as minhas descaminhadas, os meus descaminhos, eu não tenho agido como crente, eu não pequei, não adulterei, não matei, não roubei, não corrompi, mas eu confesso que eu tive alguns descaminhos que não foram do interesse do reino. Eu não agi
exclusivamente subordinado a Deus. Eu agi nas minhas matemáticas, nas minhas contas, nas minhas suposições. Eu agi porque eu previ, porque eu julguei, eu pré-julguei. Eu agi porque eu calculei, porque eu queria que fosse do meu jeito, e por isso então não me envolvi com as coisas da igreja, andei por aí e tudo, e quase não tinha tempo, e rapaz, esquece, querido, esquece. Se você acha que foi alguma coisa que você só tem tempo para as festas da igreja, só tem tempo para um culto por mês, ou para só o culto da manhã, ou que você não tem culto, não tem tempo para discipular, você não tem tempo para... Ok, mas hoje, nessa manhã, você entende que você precisa estar envolvido com os propósitos de Deus, e Ele te escolheu para ser um anunciador do Evangelho de Jesus. Ele escolheu a mim e a você, quando Ele nos salvou com um propósito, e nos mantém aqui com um propósito: anunciar o Evangelho da graça de Deus. Se ilude quem acha que Deus nos mantém aqui para fazer culto para Deus. Se ilude quem acha que Deus nos colocou aqui para a gente ler Bíblia, para a gente orar, para a gente dizimar, para a gente construir império. Não, queridos, Ele nos deixou aqui para a pregação do Evangelho, e para isso vamos cultuá-lo enquanto estamos aqui, e para isso vamos orar, e para isso vamos ler Bíblia, e para isso vamos então fazer todas as coisas que fazemos, porque tudo que fazemos é meio pelo qual vamos anunciar o Evangelho. O foco, o alvo, o fim é o Evangelho. Todas as outras coisas são meios lícitos, sagrados, consagrados, necessários, mas para alcançar um objetivo: ganhar uma alma discipulada. Lembra que eu disse que não vai haver tristeza no céu, viu, meu irmão? Não vai haver nada disso. Isso aqui é só bobagem da minha cabeça. Mas eu fico imaginando como é que vai ficar o cidadão que chega no céu e diz: olha, eu estou aqui porque eu fui alcançado pelo Evangelho. Eu fui criado no Evangelho. Eu fui ensinado do Evangelho. Alguém investiu tempo do Evangelho na minha vida. Alguém me visitou, alguém orou comigo. Eu estou aqui porque eu sou fruto do trabalho evangélico de alguém na minha vida. Mas não tem uma pessoa aqui que esteja aqui por causa da minha vida, porque eu ensinei, porque eu alcancei, porque eu discipulei, porque a vida que eu vivi lá na vida, a vida que eu vivi na vida anterior, eu vivi para mim mesmo. Eu vivi para o meu reino, para o meu jeito de ser, para a minha pirâmide, para o meu palácio. Eu não tinha tempo para me envolver com as coisas da igreja. Não vai haver tristeza, mas eu não sei qual vai ser o pensamento ali. Mas eu olhar e disse: não, aqui não tem ninguém que eu tenha trazido. Não é porque eu não tive tempo, não é porque eu aceitei Jesus 1h da tarde, 1h15 eu tomei um tiro, uma bala perdida, alcançou minha cabeça e eu morri. Não foi por isso. Eu não ganhei ninguém eu não discipulei ninguém porque eu aceitei Jesus na cruz. Não deu tempo. Não, alguns não são assim. Mas Moisés, ele então, quando ele percebe que há um espírito ruim, desfavorável a ele, que ele realmente corre perigo, ele vai para Midian. E eu já preguei isso aqui. Quem é Midian? Midian é uma raiz de um dos filhos de Abraão com Quentura. E essa tribo torna-se nômade e vai pelo deserto e some na história não se junta aos hebreus, não caminha com Abraão, não caminha com ele, vai embora, mas vai levando a história de Abraão, a história de Deus, e eles não se misturaram, e eles carregam a história pura e imaculada do hebreu. E o Jetro é sacerdote, e Moisés vai para essa terra, vai para lá e se encontra com a história genuína dos hebreus, e conhece então, começa a ouvir falar de Deus, do Deus que ele ouvia quando era criança, do Deus que ele começou a ouvir enquanto caminhava, das suas pesquisas, das suas inquietações, das suas buscas. Ele ouvia falar de um Deus poderoso de Abraão, Isaac e Jacó, mas agora ele tem a oportunidade, durante 40 anos, ele ouvia de Jetro a história genuína de como Deus chamou Abraão, de como Abraão contou, já que eu já trouxe para vocês que Abraão não conheceu Noé, mas é da segunda geração depois que Noé morre.
Então a história da criação é viva, está vivinha na cabeça daquele povo que fazia a transmissão oral das escrituras e dos feitos de Deus. E ele então começa a pegar toda aquela cultura, e ele consegue pegar o que já está dizendo e começar a compreender o que os egípcios falavam, porque os egípcios também são descendentes ali de Adão. Os egípcios não vieram de outro planeta, eles também têm resquícios, eles têm também pedaços da história da criação do mundo, e ele começa a entender: agora eu compreendo muito melhor o que se fala lá dos deuses, dos criadores, dos deuses egípcios, é a mão única do meu Deus, 40 anos, e eu vou parar por aqui. Dos 40 aos 80 anos de Abraão, Deus formando-o, protegendo-o, ajudando-o, fazendo um seminário de 40 anos. Isso vai provar para a gente que Deus não tem pressa para fazer o seu movimento na terra. Nós somos apressados. Nós queremos que, começamos a igreja multiplicadora com 2 anos e meio, nós queremos já os resultados nessa igreja de gente que está nisso há 15 anos. Nós queremos resultados rápidos, queremos que as pessoas mudem rápido. Eu não tenho pressa. Eu terei perdas, mas eu terei ganhos. Eu terei tristeza, mas eu terei muitas alegrias. Não vencerei sempre, mas eu ganharei muito mais do que perderei. Eu não conquistarei todos que vou discipular. Eu nem garanto que quem eu estou discipulando eu vou ganhar. Mas uma coisa eu posso dizer para os irmãos: não vou perder todos, porque o dono desse negócio é Deus. Deus está nesse negócio chamado igreja multiplicadora, o qual você está inserido. Deus é o Deus da história, e Ele está fazendo história, e eu não tenho pressa disso acontecer. Há quanto tempo falamos de elevador? A gente falava de elevador antes mesmo de ar-condicionado. A gente falava sobre essa necessidade. O elevador está funcionando. Vamos dar glória a Deus? Glória a Deus, está funcionando. É o tempo de Deus. Eu creio que Deus está no controle. Amém, irmãos? Amém. Deus está no controle da sua vida. E nessa manhã, ao passar por aquela porta, ao ir para a sua classe, entenda que o que está sendo ensinado não é só para você ampliar seu conhecimento teológico. Isso é bobagem, isso é vaidade. O que está sendo ensinado é para que você coloque em prática para ganhar uma alma e discipular uma alma. O foco é ganhar uma alma e discipular uma alma e ensiná-la a multiplicar esse processo. É isso. Simples assim. Entendeu, Adriano? Naquela caminhada foi rápido, foi? É simples assim, simples assim. Não tem nada de complexo. A gente gosta de complicar o simples. Simples. Simples assim. Deixa Deus, não impeça. Se Deus está nesse negócio, Deus vai fazer, amém? Contar